Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Que Deus venha abençoar o teu lar, a tua vida. Mais um dia na presença do Senhor, glorificando a esse Deus poderoso, esse Deus santo, que tem muito a fazer na nossa história e na nossa vida. Que Deus possa te encontrar com muita graça, com muita unção, com muito poder e misericórdia, porque tu és fiel, Senhor. E a sua glória, Pai, dura para todos sempre. Como que é bom te exaltar, Deus, como é bom te glorificar, pois tu és bendito entre todas as nações. Que bom aprender contigo, que bom estar na tua presença, que bom estar com você aí, aleluia, glorificando o nome do Senhor, né? Dá um toque aí, dá uma curtida, diga amém. Agora estou presente nessa aula, mais uma aula, né? Na presença do Senhor, já quase findando o livro de Gênesis, para a glória do Senhor, livro do nosso alicerce, onde nós aprendemos, né, o início, o princípio de toda a história, né, de tudo que há hoje para a glória do Senhor. É que eu digo, para se construir uma casa precisa do alicerce. E o alicerce bíblico é o livro de Gênesis, que nos acentua sobre a criação, sobre os patriarcas, sobre o princípio de todas as coisas, como Deus falava com as pessoas, como Deus ali fez aliança com Adão, fez ali aliança no Éden, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Nosso Deus é um Deus poderoso de aliança, né? E todos eles foram abençoados para a glória do Senhor. E Deus é fiel, porque o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Não há sombra de variação em Deus. Deus não muda. Amém? Ele é o mesmo Deus que te ama, que te amou e te amará. Amém? Nós paramos no livro de Gênesis, né? Capítulo 45, verso 15. Capítulo 45, verso 15, nós vimos a formação, na outra aula, a formação das tribos de Israel, né? Dos filhos de Israel, que totalizando ali, foram 13 filhos, né? Entrou depois Manassés, Efraim, e logo em seguida agora, passando agora o Gênesis, nós vamos entrar depois na divisão da terra. Amém? A divisão das terras, para quem ficou a parte, né, de Judá, Benjamim, em que local ficou, amém? No Rio Jordão, né, a divisão dali no Rio Jordão. E é interessante, né, porque a palavra Jordão, muitas pessoas não sabem, Rio Jordão, né? O Rio Jordão, a palavra Jordão quer dizer aquele que desce. Então, o Jordão é o rio que desce, né? Então, a palavra Rio Jordão é o rio que desce. Amém? Oh, glória! Em nome de Jesus, nós vamos ver tudo isso. É interessante, vamos ver onde o Jordão nasce, onde o Jordão morre. A divisão, ele fica praticamente no centro das tribos. Então, vai fazer o mapa. Vai ser muito legal. Amém? Amém. Faraó ouve falar dos irmãos de José, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E apareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para as vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso.
E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos eles deu, a cada um, mudas de vestidos, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestidos. E a seu pai enviou semelhante 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, e pão, e comida, para seu pai, para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram. E disse-lhes, não contentais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é regente de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu irei, e o verei antes que morra. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Deus cumpriu a promessa, né? Ali você vê os filhos de Jacó, foram ali até José, no Egito, se encontraram. José deu melhor para eles, melhor roupa, e deu melhor para Benjamim, porque era seu irmão consanguíneo, né? Do seu pai, da sua mãe. E Benjamim foi um menino que José amou muito, ajudou a cuidar quando era pequeno. Então José tinha um amor muito grande pelo pequeno, e assim o fez, dando-lhe fartura para o seu pai, mandou trazer para o Egito. No começo, Jacó ele nem acreditou, né, que José estivesse vivo, porque na mente dele, no coração dele, estava morto. Mas depois ele aceitou e ficou muito alegre e veio para o Egito, né? Como eu disse, entraram no Egito a família de Jacó, os seus servos, servas, 70 a 75 pessoas, né? Nós vamos estar vendo isso, amém? Amém. Glória. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre seus olhos. Então levantou-se Jacó a Berseba, e os filhos de Israel levantaram o seu pai Jacó, e os seus meninos e as suas mulheres nos carros de Faraó enviaram para levar. Deus ali, ele diz, que coisa maravilhosa que Deus faz, né? É que eu disse, Deus ele sempre está no nosso caminho, sempre cuidando de nós. Deus não mudou, amém? Nós é que mudamos a nossa percepção para com Deus, a nossa devoção para com Deus. Nós às vezes acreditamos em tantas coisas, né? E em Deus verdadeiramente nós deixamos muitas vezes a crer. E um Deus do sobrenatural, um Deus invisível, um Deus que fala conosco, um Deus que cuida de nós, mesmo sem nós vermos, sem nós podermos apalpar, Ele está sempre do nosso lado. Se Deus pudesse abrir nossos olhos, nós poderíamos contemplar as maravilhas que Deus faz na nossa volta, os livramentos, né? As bênçãos que Deus derrama sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, os cuidados que Deus tem conosco, porque quando nós aceitamos Jesus, né, que colocamos o nosso coração em Jesus, como único e suficiente Salvador, não precisamos de mais ninguém, né? Não precisamos de santo, não precisamos de orixá, não precisamos de mais nada. Nós precisamos somente de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Sem Ele não chegamos a Deus. E quando aceitamos verdadeiramente Jesus, nossa história muda. Nossa compreensão tem que mudar. Nossos sentimentos têm que mudar. Nossa devoção tem que mudar.
Nós temos que crer num Deus que é um Deus assim de sobrenatural, um Deus que faz coisas tremendas à nossa volta. E Ele continua cuidando. Você vê que Ele falou com o cuidado que Ele teve com Jacó, Ele falou com ele, olha, você vai, não temas, porque você vê que coisa linda. Jacó também, a primeira coisa, antes de ir embora, ele foi fazer o quê? Ergueu um altar, colocou pedras, colocou sacrifício, né? E deu para o Senhor, ofereceu ao Deus Todo-Poderoso, né? E Deus assim recebe e veio falar com ele e diz, olha, você vai para o Egito, que ali eu vou erguer uma grande nação, e realmente ergueu, né, ali no Egito. Nós vamos ver aí uma grande nação se formando, as 12 tribos se progredindo para a glória do Senhor, crescendo a cada dia e sendo abençoada por Deus de uma maneira tremenda, ali no Egito ainda. E Deus faz cumprir essa palavra, que ele retornaria, ele subiria novamente. E para ele não esquecer que José fecharia os seus olhos, quer dizer, ele morreria no Egito ainda, e José fecharia os seus olhos, né? E foi exatamente o que aconteceu. Jacó foi, nós vamos ver isso. E Jacó, depois ele sobe, realmente ele é enterrado em Canaã. O corpo dele não ficou no Egito, né? O corpo de José ficou no Egito. E depois nós vamos ver o que aconteceu. Interessante, né? Nem o corpo de José ficou lá no Egito. Quando saiu Moisés, teve esse cuidado de ir para retirar, né, os restos mortais de José para trazer. Amém? Então é algo tremendo, o cuidado que Deus tem, até com nossos ossos, né? Até com nossos ossos Deus cuida. Deus cuida de você de uma maneira exemplar e tremenda. Deus cuida da nossa vida de uma maneira assim particular, né? Basta nós atentarmos para isso e ver as maravilhas que Deus faz na nossa volta. A cada dia os livramentos e a bênção que Deus derrama. Amém. E tomaram seu gado e a sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque e Palu, e Erzon e Carme, e os filhos de Simeão, Jemuel e Jamim. Amém. Aí nós podemos ir para frente, que vai dar uma base do que eu falei. 70 a 75 pessoas vai dar mais ou menos, amém? Amém. Foram os que adentraram no Egito, a família de Jacó, seus filhos, seus netos, todos eles adentraram no Egito, amém? Depois veio em casa com cuidado, amém? São dessa base que entrou lá no Egito e foram muito bem cuidados pelo faraó. Então, pulando essa parte que vai falando dos nomes, a gente vai para o versículo 25. Estes são os filhos de Bilha, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíam da sua coxa, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Amém. Eu falei de 70 e ainda tem uns que tem servas que às vezes não foi incluída. Por isso a gente se baseia de 70 a 75 almas. 70 a 75 pessoas. Amém? Adentraram no Egito juntamente com Jacó. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o caminhar a Gozém, e chamaram a terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E, mostrando-se ele, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives.
Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó. E lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habitareis na terra de Gozém, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então veio José e anunciou a Faraó, e disse: Meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram na terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e o pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e os teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, o porás por maiorais do gado, sobre que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias e os anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias e os anos de minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias e os anos da minha vida, e não chegaram os dias e os anos da vida de meus pais nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. Amém. É interessante que no Egito eles tinham muito gado, muitas coisas assim, animal, né? Boi, vaca, touro, búfalo. E lá o cabra, a ovelha, era porque tem um Deus lá que é semelhante a uma ovelha. Então eles tinham como Deus, entendeu? Então, por isso ele tomou esse cuidado de falar, né? Olha, nós queremos tal, mas nós queremos ir para Gozém, onde estão os animais. E que interessante, Faraó pede para José colocar ele entre os maiorais, né? Colocar os irmãos e colocar o pai como os maiorais daquela terra, né? Como os mandantes, vamos dizer assim. E José faz isso. E tremenda é as coisas que Deus prepara para nós, né? Numa época de seca, numa época de fome, no Egito, em todos os lugares da terra, o Egito era abençoado exatamente por causa de José. Há de se pensar que hoje, quando estamos na presença do Senhor, aonde nós estamos, a bênção do Senhor prevalece sobre nós. Deus tem um cuidado especial sobre a minha e a tua vida. Por isso não precisa se preocupar, que Deus nos abençoa. Deus abençoa a tua entrada, Deus abençoa a tua saída, Deus abençoa o teu gado, Deus abençoa a tua amassadeira, como está escrito no livro de Deuteronômio, né? Ali, que Deus abençoe a amassadeira, Deus abençoe a entrada, Deus abençoe a saúde, todos os inimigos cairão diante de ti. Te levantarão, mas por um caminho virão, mas por 7 fugirão. Então as bênçãos do Senhor procedem sobre a nossa vida, desde que estejamos na orientação de Deus, no caminho do Senhor e embaixo das suas asas. Amém? Quem dera que o mundo inteiro, quem dera que todas as pessoas tivessem o coração voltado para Deus. Quem sabe hoje nós teríamos um mundo muito melhor, né?
nós teríamos fartura, nós teríamos nossos irmãos bem, todo mundo bem nessa terra, mas desde que a maldade entrou nos corações, né, o negócio ficou terrível. Mas prossigamos dando glória a Deus, prossigamos entrando na presença desse Deus poderoso para a glória do Senhor, amém? E se houver, como eu sempre falo, se houver alguma pergunta, né, pode perguntar, nós estamos aí ao vivo, online, amém? Mesmo que não estiver online, deixa a sua pergunta, se você ver o vídeo depois, amém? Que a gente vai estar respondendo para você, ok? Amém. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabou aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra, comprar-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. E dá semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e as vossas terras para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça nos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto no estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Amém. José, no começo, ele vendeu o trigo por dinheiro. Acabando-se o dinheiro, o povo reclamou, falou que nós não temos mais dinheiro, acabou todo o dinheiro. Então começou a trocar os animais, né? Os animais, vaca, porco, tudo começou a trocar por pão, por alimento, por trigo, por cevada, por porções. E ali o Egito, como eu disse, foi se fortalecendo e foi enriquecendo. Amém? E depois disso, o que aconteceu? Acabou os animais também. Então, aí só tinha poucos animais. Não daria para vender, né? Então, conversaram com José
E José disse, então vocês vão vender a terra, e vai pegando cevada, vai pegando as coisas. E assim foi, venderam as terras e foram recebendo pão, para passar aquele tempo, né, um tempo terrível, pior do que a pandemia hoje. Pior do que a pandemia hoje, porque foi terrível, faltou tudo, né? E ali, José, vendo que já estava chegando no fim dos 7 anos, ele fez o quê? Ele começou a dar, além do trigo, que ele havia guardado também as sementes. José foi muito inteligente, né? Guardou as sementes. E o que ele fez? Ele deu a semente para o povo, já que a terra, o Egito comprou a terra toda. Só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes tinham menção do faraó. Do resto, comprou a terra de todo mundo, ali como se fosse aqui, vai no Brasil, o presidente comprasse o terreno de todo mundo. Comprasse a terra, comprasse o teu terreno onde você mora. E você, o que você produzisse, o que você ganhasse, você daria como imposto, vamos dizer assim, entre aspas, a quinta parte, né? Então isso já bastaria. Então você ficaria com 4. Por exemplo, você ganhou no mês R$500, você daria R$100 e ficaria com 400. Ok? Você ganhou 5.000, você daria 1.000 e ficaria com 4.000. Esse 1.000 que você dava já era suficiente para tudo. Seria todo imposto, vamos dizer assim. Até que era um bom negócio, né? Muito melhor do que hoje em dia. Aí, até os dias de hoje, hein? Essa menção de José, no Egito, as pessoas não têm posse de terra. A terra é tudo do Egito, a terra é toda de Faraó. E as pessoas que trabalham pagam um imposto da quinta parte, né, para o Faraó. E isso traz sustento, isso traz as condições que o Egito tem hoje. Sabemos que o Egito é muito rico, né? Muito rico e próspero, até os dias de hoje. Então houve ali uma direção tremenda, uma sabedoria muito grande, uma inteligência muito grande de José, de administração. Você vê que ele soube administrar, né, o Egito como nem Faraó conseguiria fazer. Uma inteligência muito grande. Eu fico pensando nos privilégios que o José teria ali no Egito, né? Uhum. Foi algo tremendo que ele fez. Amém? Amém. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José a seu filho e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponha a mão debaixo da minha coxa e use comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E ele disse: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. E aconteceu, depois dessas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó, e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel, e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerará depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança.
Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José, e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, trazei-nos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fez-os chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidará de ver o teu rosto. E eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos, e inclinou-se a terra diante de sua face. E tomou José a ambos eles, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita, e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era primogênito. E abençoou a José, e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Amém. Você vê que interessante, foi o que eu falei na aula passada, nós vemos ali Efraim e Manassés, e Jacó toma eles como seus filhos. Como seus filhos. E um processo de sabedoria de Deus. Porque Levi ainda não tinha tomado uma posição sacerdotal. Né? E José não herdou as terras. Então ele toma Manassés e Efraim. E coloca a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés e a direita de Efraim. A mão direita é que otorgava a bênção. Né? Então, quando ele viu, José viu que estava sobre a cabeça do menor, quis corrigir o pai. Mas havia um mistério tremendo, né? Que ele não, meu filho. Vamos dizer, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que o menor, mas o menor será o maior. Amém? E ele coloca naquele momento o Efraim como primogênito. E Manassés teve uma grande missão, de um grande povo. Agora Efraim, no futuro, nós vamos ver Efraim prosperando de uma maneira tremenda entre as 12 tribos. Amém? De uma maneira tremenda e eficaz. A tribo de Efraim. Porque tinha a bênção de Jacó. Como equivale uma bênção, né? Como equivale a bênção de um pai sobre a cabeça de um filho? Como equivale quando o filho é abençoado pelo pai? Por isso está escrito, né? Depois, mais adiante, Moisés, quando Deus deu os 10 mandamentos,
que os 10 mandamentos, para mim, é a assinatura da Bíblia. É a assinatura da Bíblia. Os 10 mandamentos foi aonde que Deus escreveu na pedra. Não foi Moisés, não foi homem. Foi o próprio Deus que escreveu com o dedo dele na pedra. Na relâmpago, fogo, escreveu na pedra. Os 10 mandamentos. E o mandamento sobre os filhos está escrito dessa maneira: honra o seu pai e a sua mãe, e será próspero todos os dias da tua vida. É o único mandamento que tem dos 613 mandamentos. É o único mandamento que tem promessa. Interessante, né? Honra teu pai e a sua mãe. Amém? Honra seus pais. Que isso é uma bênção tremenda. Honra teu pai e a tua mãe. Aliás, temos que ver o que é a palavra honra. Né? Honrar. Temos que analisar isso. O que quer dizer honrar? Eu vou deixar de lição aí para você. Amém? Vamos descobrir o que é honrar? Vamos? Você sabe o que é honrar alguém? Vamos honrar. Amém? Então vamos lá. Você vai me dizer, eu vou esperar. Ao primeiro que disser o certinho que é honrar, eu vou dar um brinde, amém? Amém? O primeiro que colocar aqui, ó, o que quer dizer honrar corretamente, amém? Vai receber um brinde, amém? Um presente, ok? Você que está vendo aí, depois vai procurando, pode terminar a live, coloca aí e eu vou colocar se está certo ou não, ok? Honrar. Nós temos que aprender a ler e entender, né? Às vezes, poxa, é honrar. Vamos dizer e ver o que é honrar, amém? Você entendeu ou não? Entendeu, meu irmão? Vamos lá. Amém? Continuando. E eu te tenho dado a ti um pedaço da terra, mais que a tem a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouve a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Presta atenção agora no que vai ser falado aqui, irmãos. Presta muito atenção. Marca aí na tua Bíblia, ok? Onde que está? Que versículo é, capítulo? Do qual você está falando? Esse que você está lendo agora? 49. 49. Versículo 1 mesmo. Ó, capítulo 49. Presta, marca aí na tua Bíblia. Você que está acompanhando, marca aí na tua Bíblia. Isso é muito interessante. E na próxima aula, na sexta-feira, nós vamos ver isso aí. Amém? Porque aqui, onde nós vamos ler agora, é a divisão da terra. E a porção de cada um que ia fazer, cada tribo que ia fazer. Jacó deu uma direção para cada tribo. Amém? E nós vamos entender agora essa direção que Jacó está dando, que Deus deu para cada tribo de Israel. Amém? Preste atenção. Na próxima aula, nós vamos estar mostrando aqui no mapa, explicando certinho. Amém? Vamos lá. Começando o versículo 1 de novo. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouve a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder.
inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subsiste ao leito de seu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é o leãozinho, de presa subiste, filho meu, encurva-se, e deita-se como leão, e como leão velho, quem o despertará? O cetro não se arrebatará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amará. Olha que interessante. É coisas que nós vamos ver depois, na próxima aula, nós vamos ver isso. Olha o que Jacó disse, virá Siló, ok? Virá Siló. Isso aí tem uma ligação muito forte, fortíssima, com Jesus. Jesus ele veio da tribo de Judá. E eu vou te explicar o que aconteceu. Olha, essa palavra foi dita para Jacó. Refletiu lá na frente em Jesus. Você vai ver que ligação maravilhosa. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa, mais excelente. Ele lavará o seu vestido lá no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre os dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor, quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Aser, o seu pão será abundante, e a ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os fecheiros lhe deram amargura, e os fecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com mãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disseram-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre,
na terra de Canaã, a qual Abrão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultarão a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foi comprado aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado a seu povo. Amém. Ali ele faleceu, dando os mandamentos para os seus filhos, né, para as tribos. Nós vimos ali as tribos que foram formadas, né? As tribos que foram ali formadas, e nós conseguimos ver. E agora nós vamos ver como que Deus fez, que coisa tremenda que Jacó, né, ele abençoa e fala, dá uma dica para cada tribo, o que deveria ser uma profecia para que tudo se cumprisse de uma maneira maravilhosa e legal, né? Na próxima aula, não perca, compartilha, manda para os teus amigos, ok? Convide seus amigos sexta-feira, amém? Nós estaremos vendo, vai ser muito tremendo, amém? Vamos terminar essa parte de Gênesis? Já vamos terminar, falta pouco para terminar o livro, né? No capítulo 50, então. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que fareis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa, e todos os anciões da terra do Egito, como também toda... Algo importante que você vê que ele morreu no Egito, ele cumpriu o rito no Egito, né? Ele foi embalsamado, 40 dias ele ficou embalsamado. Até hoje interessante, não se descobriram, né? Os cientistas não descobriram a fórmula que os egípcios usavam para embalsamar, né? Interessante. 40 dias ele ficou exposto para que o povo pudesse ver, e por 70 dias, 30 dias a mais, porque era costume egípcio, o povo chorou, houve luto no Egito, né? Houve luto no Egito porque morreu o pai de José. Que coisa tremenda, né? Uma nação inteira entrou em luto porque morreu o pai, né, de José. Que coisa tremenda. E aí, cumprindo esses dias, José vai até Faraó e diz: olha, meu pai me fez prometer que ele seria enterrado, né, ali nas terras de Canaã, juntamente com a esposa, juntamente com o seu pai, uma terra que já havia sido comprada no passado. E Faraó liberou, né? Faraó disse: não vai, você jurou para teu pai, então vai, sobe, né, até Canaã, vai e enterra teu pai, e depois você volta. E assim foi feito, amém? E foi todo mundo ali, né? Vamos ver. Acho que até os egípcios subiram, né? Sim. Como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai somente deixaram na terra de Gozém os seus meninos, e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele, tanto carros como gente a cavalo. E o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto.
e fez em seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto, na eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se seu nome Abel-Mezraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os filhos assim como lhes ordenaram, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, a Efron, o Eteu, em frente a Manre. Depois tornou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos que com ele subiam a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou, antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão de seus servos, o Deus de seu teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Ei-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou em lugar de Deus? Vós bem intentardes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Interessante, né? Você vê que coisa maravilhosa. Veio pedir perdão, né? O pessoal veio pedir perdão para José. Os seus próprios irmãos vieram pedir perdão a ele, até com temor, né? Porque o seu pai havia morrido e José poderia, eles tinham no coração que José poderia se vingar, né? José poderia se vingar dos seus irmãos pela maldade que eles haviam feito com José, né? Mas José disse: olha, vocês me fizeram mal, mas Deus me pagou com bem, né? Olha que coração maravilhoso. Vocês me fizeram mal, mas Deus me pagou com bem. E fez seu governador. E pode ter certeza que eu vou cuidar de vocês, né? Não se preocupe, vou cuidar de vocês, de seus filhos. Em nome de Jesus, ele foi um homem de Deus. Tremendo, José. E José veio a falecer próspero. José veio a falecer ali com a sua família abençoada, com seus netos, bisnetos, chegou a conhecer e faleceu. E José disse: olha que interessante, né? Certamente vocês vão herdar, vocês não vão ficar, essa geração não vai ficar no Egito. Ainda vocês vão sair daqui e vão para Canaã, como Deus falou para Abraão. E os meus ossos irão junto. Meus ossos não vão ficar no Egito. E realmente passou-se o tempo, nós vamos ver depois, os ossos dele não ficou no Egito mesmo. Amém? Se cumpriu a palavra de Deus. Porque até isso Deus cuida, né? Até dos ossos. Você vê que os ossos teve que ficar, né? Exatamente em Canaã também. Foram tirados dali, foram levados na terra prometida, caminharam com Moisés, caminharam depois com Josué,
Os ossos dele caminhou no deserto, né, carregado. Foi muito, você já pensou? Quantos anos? Mais de 40 anos carregando os ossos de José. Tremendo, né? Ele levou até a terra prometida para a glória de Deus. Que Deus possa entrar na nossa mente e abrir o nosso coração. Amém. Espero que você tenha entendido a palavra. Na sexta-feira nós voltaremos para o ensino e vamos ver a divisão da terra de Israel. Amém? A história é maravilhosa, né? A história de Deus, a história sobre a nossa vida. É maravilhoso esse poder que Deus tem sobre a nossa alma, sobre a tua vida, sobre a tua família. E eu creio que a tutela de Deus está sobre ti e a bênção do Senhor se caminha sobre a tua vida para a glória do Senhor. Que Deus venha te abençoar poderosamente aí na tua casa, onde você estiver. A bênção do Senhor esteja sobre ti, em nome de Jesus, porque Ele é maravilhoso e Ele é fiel. E a sua glória é para sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, a cada lar, a cada irmão, a cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa live e vai ouvir, Papai, ainda. Em nome de Jesus, Senhor, no momento a qual estiverem vendo, a Tua glória e a Tua unção venha se fazer presente, trazendo, Senhor, e abrindo nossa mente. Espírito de Deus, nos conduza, Senhor, nas veredas da justiça. Espírito de Deus, nos conduza através da sua bênção e da sua unção, para o louvor da sua própria glória. Nos abençoe, em nome de Jesus, porque Tu és maravilhoso e Tu és fiel. Que a Tua glória e a Tua bênção sobrecaia em nossa vida, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, fique com Deus. Quarta-feira, live do culto. E sexta-feira voltaremos com o ensino para a glória de Deus. Deus abençoe a tua vida.